Fala pessoal, tudo bem? Maravilha? Gente, resolvi fazer um vídeo aqui bem simples para vocês, falando uma alavancagem que eu fiz. Eu acho que ela demorou um pouquinho menos aí de uma hora, é, de 204, de 60 até 204, tá? Tá aqui as operações. Eu publiquei tudo certinho lá no Instagram também, se vocês quiserem dar uma olhada, ok? O que que acontece, gente? Eu tô fazendo esse vídeo não para mostrar resultado, mas para mostrar a análise, como que ela foi feita, tá? O que realmente eu utilizei para fazer essa avaliação de cada operação e de fato mostrar para vocês que tem como vocês ter resultado com banca pequena, tá? Então se a gente colocar na ponta da caneta, eu ganhei R$ 124. Então vamos supor mais uma taxazinha de saque ali, tá tranquilo. Então, o que vocês precisam se policiar, pessoal? Primeiro, uma das coisas que eu mais utilizei foi Fibonacci, tá? Eu tava acabando de Bollinger, tudo certinho ali, mas eu tava olhando esse indicador aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tava usando esses dois indicadores e tava usando muito a Fibonacci, muito mesmo. Então, por exemplo, ó, eu fiz análise aqui, eu não quis fazer a entrada, de fato, mas ela veio buscar a zona da Fibo. O que acontece, pessoal? Eu utilizo a Fibonacci porque é um padrão que você pode jogar na balança, testar, retestar. É o que mais dá resultado, gente. Tá? É o que mais vai dar resultado para vocês. Então, o que acontece? O volume é um indicador que eu utilizo para mim poder medir, por exemplo, basicamente aí a força de volume que teve de compra ou de venda naquele determinado período. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1 minuto a gente não verifica bem, a gente vê bem mais em 5 minutos. E eu vou dar uma dica para vocês, que é uma coisa que eu aprendi, que eu utilizo, de fato para ajudar vocês, tá? Tem uma coisa chamada vela de ancoragem. Por exemplo, se eu opero com vela de M1, eu olho no gráfico de M5 normalmente para mim tomar alguma decisão. Eu faço isso, eu costumo fazer isso, porque ó, vou dar um exemplo para vocês. A gente tem uma tendência aqui de baixa, ok? Eu deixo o meu gráfico aqui certinho posicionado em M5. Eu faço as minhas marcações que eu acho que são interessantes em M5. E eu vou para o meu gráfico de M1, analisar o operacional, ok? Maravilha. Então o que acontece? Eu estou vendo aqui que está subindo, por exemplo. Eu estou observando o volume, eu vejo que tem um volume considerável aqui, tá? Volume é a injeção de dinheiro que está tendo naquele momento sobre aquela vela. Às vezes você tem uma vela muito grande, mas ela foi notícia. Aqui, ó, por exemplo, ela teve essa vela grande, mas você nota que teve uma injeção maior de volume aqui dentro do gráfico. Então significa que basicamente foi injetado mais dinheiro, tá? Pelos compradores, pelos vendedores naquele determinado período de tempo. Então, o que acontece? Aqui eu marquei uma zona de pullback, tá? Aqui, ó, eu marquei uma zona de pullback aqui nesse período. Ela tá pertinho na ponto 50. Uma coisa, se eu quiser também utilizar, é a banda de Bollinger. Nesse momento ela é interessante, porque, ó, por exemplo, se você notar, a banda, ela tá dando certinho pra gente no ponto 50, ok? Na metade da zona que a gente fez a base de medição. Então, o que acontece? Aqui eu posso estar operando em M1, quando ele romper essa zona de pullback e tocar aqui, se ele for só com uma operação, tá? Se ele for só com uma. E, por exemplo, aqui nessa zona, eu sei que é 61.8 se eu jogar daqui para lá. Então, eu fico escorado para fazer uma operação de compra se eu quiser aqui, ou fazer uma operação de venda se eu quiser aqui. Mas antes de fazer a operação, eu sempre abro em M5 para validar realmente. Por exemplo, aqui eu tenho um martelo, né? Basicamente a gente está vendo praticamente um martelo, a formação de um martelo, por uma possível reversão de tendência. Então, ele como se ele estivesse estabilizando para poder subir. Então, eu já ficaria um pouquinho mais atento para fazer uma venda. E para confirmar a minha análise, eu vou lá e jogo em M15, ok? Basicamente eu consigo identificar. Então aqui, ó, doji, doji, doji. A gente só tá vendo briga. A gente só tá vendo briga no gráfico de 15 minutos. Aqui não é aconselhável você fazer operações, porque a gente só vê máximas e mínimas, briga e briga e briga. Então não é muito aconselhável fazer operação num gráfico como esse,
tá? No meu humilde ponto de vista, eu mudaria o ativo, ok? Mas como a gente só está fazendo uma análise mesmo, a gente não vai fazer a operação, estou mostrando basicamente o que, que eu utilizei para fazer essas operações. O básico, pessoal, suporte, resistência, pullback e Fibonacci. Utilizem volume, tá? Isso daqui muda muito o jogo de vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente viu que teve essa vela aqui, ó, e essa outra vela foi o mesmo tamanho, praticamente. E a gente vê que teve uma injeção maior de volume nesse momento. Para M1 não faz tanta diferença, mas quando você joga em M5, você consegue identificar um pouquinho melhor o que, que o gráfico está tentando fazer e quais são as movimentações dele. Então, basicamente, se você pega aqui uma esticada aqui, se você quiser fazer uma operação para 5 minutinhos, você pode estar fazendo, entendeu? Tanto para retração, como seja para a próxima vela, se você quiser fazer também. Quando é M5 é bacana fazer retração, tá? Então, basicamente, eu utilizei isso e esse indicador aqui, ele mede para nós se a tendência é compradora ou vendedora. Então, olha só, olha o tempo gráfico que ele tá desde as 5 horas aqui só com tendência vendedora, tá? O mercado tá só em venda. Então, basicamente, eu vou cuidar para mim não operar comprando. Então, eu esperaria ele bater aqui ou bater na nossa zona de 0,50 para poder operar com a nossa venda, que seria o mais correto e mais estratégico a ser feito nesse momento, tá? Eu dei um exemplo para vocês aqui nessa questão dessa explicação, como que eu estou fazendo as minhas análises. Também uma coisa, pessoal, que muitos de vocês deixam de fazer, isso daqui, ó. Olha só. É tão simples, é tão simples, é tão simples, que a maioria das pessoas acaba deixando de fazer. Esse que é o problema, entendeu? O negócio se torna tão simples que a gente acaba esquecendo que realmente é aquilo que funciona. Então, é bacana a gente levar essas questões em consideração, entendeu? É bem bacana a gente poder estar fazendo isso para a gente ter noção de como a gente está fazendo as operações, quais são os melhores pontos de compra e de venda. Por exemplo, aqui, ó, ele está tocando perto da banda de Bollinger. Eu poderia comprar? Poderia. A estratégia consiste quando chegar perto? Não, quando ele rompe. Então seria melhor esperar ele vir aqui embaixo para mim poder executar a minha compra. Só que aí ele está indo identificar, olha só, onde que ele está indo, quer ver, ó? Ele está indo ali na nossa linha de tendência. Então o que eu faria? Eu olharia rapidinho, ok? Aqui, ó, caraca, respeitou certinho. Beleza. Tem alguma outra zona que ele possa buscar resistência? Tem aqui, ó, nesse padrão ou tem nesse padrão. A gente tem dois padrões que seriam bons, ou esse daqui também. Então eu já jogaria rapidinho no M1. Daria uma analisada meio por cima para ver se aqui é o padrão que aparentemente ele vai respeitar. Não, eu acho que é aqui. Então beleza. Então eu deixo ele ali em cima, não tem problema. Aí, como ele está tocando na média de 20, a média também serve como suporte e resistência. Se ele vir até aqui com um volume considerável, tendo em vista que ele tá aqui, ele está migrando para a tendência de venda, né? Só que se a gente jogar para M5, vai ver que ele já está na de venda faz tempo. Então aqui só está fortalecendo. Basicamente, a gente tem uma entrada aqui, tá? Ou aqui. Se você quiser fazer um preço médio, você deixa aí um valor maior. Por exemplo, eu entraria aqui com 20. Mas se você vê que o gráfico está com uma movimentação legal, você espera ele buscar essa zona. Entendeu? Aí você pode fazer uma operação aqui em cima, tá? Por exemplo aqui, ó, a gente está chegando aí, poderia ter feito aqui essa entradinha porque ele pegou bem no topinho aqui, ó. Poderia ter feito, mas a intenção não é operar com vocês, é só mostrar basicamente a análise que pode ser feita, tá bom, pessoal? Então, que sirva para vocês de orientação. A intenção é mostrar que quando você pega uma banca pequena, também dá para você fazer um valor considerável. Tá? Tem muita possibilidade disso. Só que depende não tão somente da estratégia que vocês fazem, tá? Mas sim da gestão emocional que vocês estão tendo, dentre outras coisas, ok? Então tem que levar tudo isso em consideração. E olha só que legal. Aqui a gente teria mais uma entradinha, não somente porque pegou nessa zona, mas em cima da nossa estratégia da MHI. Dava para ter feito uma operação aqui também, bem tranquilo. Dava para ter executado uma venda nesse período aqui. Que a gente consiste no que? A gente tem aqui 3 velas do quadrante, ok? Se você não conhece, tem um vídeo aqui no canal, tá? Você pode pesquisar aqui pela estratégia Lira. A gente tem aqui ó, o quadrante,
a gente tem a última, a menor, no caso que seria vermelha, que provavelmente vai tender a respeitar, ok? E eu não sei se vocês sabem da estratégia do quadrante, mas quando ele toca aqui, ele tem tendência a subir na próxima. Não só porque tocou na banda de Bollinger, tá? Mas por causa desse quadrante, ele tem tendência a próxima vela ser de alta, ok? Tem mais essa questão aqui, ó. Só que olha só que interessante. Vamos ver se ele vai conseguir, porque aqui teve um volume muito legal e aqui ele já abriu com um volume grande. Olha o volume que tá tendo nessa vela aqui, ó. É muita força. Agora pegou uma zoninha legal de suporte, só que ele ainda pode buscar outro fundo aqui. Então é bacana a gente analisar e trocando uma ideia, pessoal. Eu queria mostrar sim um pouquinho do resultado para vocês, mas não pelo... Ó, aqui ele pegou esse fundo. Aqui já dava para executar uma operação. De boa aqui, ó. Que seria o último fundinho dele. Eu não acredito que ele desceria aqui embaixo. E sempre quando vocês forem operar na banda, eu vou mostrar a configuração aqui para vocês. 20, desvio 2,5, tá? Para vocês utilizar. É bacana, sempre antes de cada operação, você vê que está se aproximando, você abre, verifica como que está aqui, se tem algum fundo, tem algum suporte, tem alguma resistência que ele está buscando, joga em 1 minuto, tá? Se você quiser operar em 5 é melhor ainda, mas espera ele romper. Quando ele rompeu, no final você entra para a próxima, tá bom? Se tem confluência com algum suporte e resistência. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouquinho a visão de vocês aí, questão dos indicadores, alguns gatilhos de entrada, tá? E tenho mostrado para vocês que, gente, é possível. Com pouco dinheiro dá para fazer um resultado bem legal. E para você que tiver interesse, nós estamos aí ajustando uma sala de sinais totalmente gratuita com conteúdo para alunos. E para quem não é aluno nosso também, tá bom? Eu vou deixar o link do vídeo aqui para você entender como funciona. E na descrição, se tu tiver interesse, é só você clicar ali e assistir. E lá vai ter todas as orientações de como participar, beleza? Um forte abraço.